Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Vamos ler um pouco esse capítulo. Primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, onde está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava ele porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos agora mudar no versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subia Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anuário e a cumprir o voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Nós vamos ver agora que no versículo 25 está escrito: imolaram o menino, o novilho, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor.
A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Amém. Nós temos aqui diante de nós uma história tão comum, tão repetitiva, tão natural, de tão repetitiva, algo que é sobrenatural se torna tão comum, tão natural. É a história de uma família. Um homem piedoso, a Bíblia diz que ele era de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim. Este homem piedoso tinha 2 mulheres, porque naquela época isso era certo. Nós sabemos que naquela época uma mulher estéril era uma mulher considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Por quê? Porque o ventre é como uma terra onde uma semente é plantada. No ventre estéril, a semente cai e morre. Então, um ventre estéril é tido como uma sepultura, onde nada se multiplica. Além do mais, uma mulher estéril, ela não honra a seu marido, por quê? Ela não pode, o homem que tem uma esposa com ventre estéril, ele não pode provar para os outros que ele é macho o suficiente para engravidar uma mulher. Então, Elcana tinha 2 esposas. Penina, que engravidava e paria muito. Mas a sua segunda esposa, Ana, era estéril. Este homem subia todos os anos para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Primeira vez na Bíblia que Deus é chamado pelo título de Jeová Tsevaot, Senhor dos Exércitos, é aqui no tabernáculo de Siló, porque assim Deus era adorado ali. O tabernáculo de Siló é o tabernáculo de Moisés. Eles atravessaram todos os anos o deserto. Quando entraram na terra prometida, o tabernáculo de Moisés foi colocado ali em Siló. E como fica naquela região montanhosa, o Elcana subia com sua família para adorar. E aqui a Bíblia está dizendo que quando ele ia sacrificar, ele tomava porções do sacrifício e dava para Penina, sua esposa, e dava para todos os seus filhos e filhas. Porém, para Ana, ele dava uma porção dupla, uma porção maior, porque ele a amava. Aqui nós precisamos ver essa narrativa, porque ele também devia amar a Penina. Mas, pelo que fica claro aqui, ele tinha uma preferência por Ana. Mesmo sendo ela estéril, ela subia no coração dele. Ele tinha uma preferência por Ana. Logicamente, Penina era muito sensível a isso, porque toda esposa é sensível a isso. Toda mulher sabe quando ela já não está no primeiro lugar. Ela pode até não falar, mas ela percebe. Então, Penina, sabendo que apesar dela dar tantos filhos a Elcana, Elcana preferia Ana, ela ficava irritada com isso. Ela não gostava. Ela se sentia humilhada. E por isso, quando eles iam para Siló, todas as vezes que Ana subia ao templo, a Bíblia diz a sua rival a irritava. Pense bem o que é isso.
Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas devia ser coisa muito humilhante. E Ana tinha uma barreira, porque era um problema que ela não podia resolver. É tão difícil quando você tem que enfrentar situações que você não pode resolver, que médico nenhum pode resolver, que não há quem possa a não ser Deus. Então ela se encontrava humilhada. Ela subia ao templo, mas eu não sei o que Ana fazia no templo. O fato é que de tão irritava, a Bíblia diz a sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Penina ia no ponto, ela ia na ferida. Ela ia no fato dela ser uma mulher tão fértil e Ana ser estéril. A Bíblia diz que era tão difícil a situação. Agora você veja, eu não sei como é que Elcana aguentava. Que ela chorava e não comia. Que férias que eles tiravam com essa situação entre essas duas mulheres. Eu só sei que um dia Elcana se voltou para Ana e disse para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Claro que não era, senão ela não estaria daquele jeito. Mas o que Elcana queria dizer para Ana era: eu estou atento a ti. Eu percebo que tu choras. Eu vejo pelos teus olhos. Eu vejo que tu não estás te alimentando bem. Eu percebo isso, Ana. Tu estás de coração triste, eu sei que tu estás. Olha, ele podia olhar nos olhos de Ana e ver que ela chorou. Ele podia olhar no prato de Ana e ver que ela não comeu. Mas o coração dela, ele diz que via que ela estava de coração triste. Aí ele estava dizendo: tu és o centro da minha atenção. Eu estou prestando atenção em ti todo o tempo. Eu estou interessado em ti. Eu te observo. Aquela palavra de atenção do marido, aquela expressão de cuidado, de zelo, foi o combustível que Ana precisava para fazer o que ela devia ter feito já há muito tempo. A Bíblia diz que depois que ela recebe esta palavra, quando ele diz para ela: eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. A Bíblia diz que com esta palavra, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa mulher rasgou o coração para Deus. Esta mulher abriu a alma para Deus. Ela foi lá e se derramou e fez um voto. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos aconselha a não fazer voto, a menos que queiramos cumprir. Ana fez um voto ao Senhor e disse para ele: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e da tua serva te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Olha, esta mulher não pediu apenas um filho, mas ela escolheu o sexo. Ela disse: se lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei,
por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olhe o que esta mãe fez. Ela queria um filho para ela dar para Deus. Ela não queria um filho para ela. Ela queria parir um filho. E ela diz a Deus que ela ficaria de olho nele, para que sobre a sua cabeça não passasse navalha. Significa, ela queria um filho consagrado a Deus. Ela queria um filho especial para Deus. Ela queria trazer ao mundo alguém que fosse tão especial para o Senhor. Ela diz, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela escolheu a vocação de seu filho. Olha, quando nós olhamos o voto dessa mulher, nós vemos Ana, uma das maiores mulheres da história de Israel. Eu estava conversando com um judeu, e eu estava pregando lá em Shiló, e conversando com um judeu, e ele me disse, Ana é tida por nós como uma profetisa. Ela profetizou o nascimento e o futuro de um grande profeta, de um grande sacerdote de Israel. Porque foi. Ela pediu a Deus o nascimento de um homem para o futuro de Israel. E quando nós vemos essa mãe, ela não sabia que ia ter outros filhos, porque ela era estéril. Ela pediu um milagre no ventre dela, porque ela desejava entregar a Deus um filho para a história de Deus com o homem. Que maravilha! Por que será que hoje, às vezes, nós, os pais, esquecemos que nós não fazemos filhos? Os pais se deitam juntos, mas quem faz o filho é Deus. E quando a criança nasce, ela já tem um propósito, como quando Deus fala com Jeremias, ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. Deus não pediu permissão para os pais. Os avós não sabiam. Mas Deus sabe o que Ele quer de cada filho. Hoje em dia, nós temos criado filhos com o propósito deles serem filhos de Deus. Mas até que ponto nós nos envolvemos com isso? Às vezes terceirizamos a formação dos nossos filhos, porque nós temos tanto trabalho para fazer. Nós temos tantas razões para deixar os nossos filhos na mão de professores que às vezes, e na maioria das vezes, nem convertidos são. Mas, e o propósito que nós tivemos no dia que trouxemos o nosso filho na igreja e o consagramos a Deus e o apresentamos? Essa mulher diz, ao Senhor eu o darei. Olha, essa mulher não tinha filhos. Ela estava dizendo, o Senhor me dá um filho para eu parir para o Senhor. Mas eu quero um filho varão, para que ele seja um ungido seu. E sobre a cabeça dele, eu faço um voto com o Senhor. Eu me comprometo que sobre a cabeça dele não passará navalha. Quer dizer, ele será totalmente ungido. Será que quando você consagrou seu filho a Deus na igreja, você assumiu esse propósito?
Que sobre a cabeça do seu filho não passaria navalha. Em outras palavras, que ele não veria, a sua mente não registraria pornografia. Será que você se comprometeu com Deus a tomar cuidado com os pensamentos dos seus filhos? Com aquilo que ele ia receber na sua mente, na sua alma? O que chegaria, quais as informações que chegariam para o seu filho? Porque nós estamos hoje tão absolutamente maleáveis quanto à formação dos nossos filhos, quanto ao que eles aprendem. O meu neto estava brigando muito com as irmãs, e o meu filho chamou e disse: meu filho, vem cá, eu preciso ter uma conversa com você de homem para homem. Ele disse: se é sobre sexo, nem precisa, que eu já sei tudo. O meu filho disse para mim, tomei um susto. Eu disse: o que foi que você fez, mamãe? Fiquei parada. Eu disse: você já conversou com seu filho sobre sexo? Já. Mas não tudo assim como ele disse que sabia. Eu disse: abre os olhos. Porque a obrigação é sua. Formação espiritual é por conta da família. A igreja não é responsável pela formação espiritual dos seus filhos. O pastor não é responsável. O professor de escola dominical não é responsável. Quando Deus fala com os pais em Israel, em Deuteronômio 6, no capítulo 6, no versículo 6, ele diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Será que é assim que você está levando a sério? Quem fala isso é Deus, e Deus não muda. Ele está falando isso para os pais. A Bíblia diz: como flechas na mão do guerreiro são os filhos. Ora, se você é um guerreiro, você tem as flechas, você tem o arco. Porque quem tem arco e não tem flecha é aquele cavaleiro do primeiro selo de Apocalipse. Quer dizer, ele tem a aparência de guerreiro, mas não tem flecha. Ele ilude todo mundo, ele engana todo mundo, mas cadê as flechas? Mas a Bíblia diz que como flechas na mão do guerreiro são os filhos. Então, se você põe a flecha no arco, e você não retesa o arco, a sua flecha cai aos seus pés. Ele fica ali caído, dando problema, porque uma flecha caída aos seus pés não presta para nada, a não ser para ser pisada. Quanto mais você colocar força e retesar o arco, mais longe você envia a sua seta. E outra coisa, quem dá a direção da seta é você. É você que joga a seta na direção que você quer. Quem imprime e dá a direção para a seta é você, papai e mamãe. Não é a seta que vai na direção que ela quer. Ela segue a direção que você dá. Por isso, os seus filhos não existem para fazer o que eles querem, mas é para seguirem a direção que você dá. Isto, a palavra de Deus, está escrito: como setas na mão do guerreiro são os filhos. É você que direciona, é você que dá a força. Eles têm que chegar o mais longe que você mandar. Ana se comprometeu com Deus. Se o Senhor me der um filho, esta mulher está anunciando que não é Elcana que dá filhos,
mas é Deus que dá filhos. Que não é o pai que escolhe o sexo para o filho, mas é Deus. Aonde os pais entram? Na formação. Ela diz, se o Senhor me dar o filho, porque é o Senhor que dá, eu sou responsável por ele. Porque sou eu que vou parir. Eu me responsabilizo para cuidar da sua formação. Porque a formação já não depende de Deus, depende de você. Eu vou observar, eu vou cuidar, eu vou estar olhando para que sobre a sua cabeça não passe navalha. Ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida. Essa mulher faz um voto com Deus de que todos os dias da vida do seu filho seriam dedicados para Deus. Olha, isso é um voto. Você diz, como que esta mulher podia se responsabilizar por isso? Ela se responsabilizou. A Bíblia diz que quando ela desceu dali, ela desceu, voltaram para casa. A Bíblia diz que eles levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram em casa a Ramá, onde nasceu Samuel, todos nós sabemos. Elcana coabitou com Ana e ela engravidou. Você pode dizer que foi esse marido que engravidou a esposa? Deus colocou ali. Aproveitou que os dois estavam juntos e colocou ali uma vida, como ele fez com todos os seus filhos. Porque não foi o seu marido que fez o filho no seu ventre, minha irmã. Porque seu marido não sabe fazer nada de filho. Ele não sabe fazer nem esse microfone. Ele se deita com você, ele não sabe de nada. Quando você descobre que está grávida, porque já está grávida há muitos dias, quando descobre, você fala com ele, ele toma um susto. Hein? Hein? Ele não sabia. Se você perguntar, estou grávida. Eu perguntar para você, é macho ou fêmea, você diz, como que eu vou saber? Pergunta para o meu marido, eu digo, mas ele, como é que eu vou saber? Mas não foi você que fez? Vocês dois juntos e não sabem o sexo? Não, por quê? Porque vocês não fizeram. Quem sabe é quem fez. É Deus que sabe. E Deus não é Deus de confusão. Por isso, Ele já estabeleceu se é macho ou se é fêmea antes de nascer. Na hora que Ele faz, Ele determinou. A confusão é o diabo que traz. Ramá, essa mulher engravida. No próximo, lógico que dali a 1 ano, quando Elcana quer subir a Siló para sacrificar, Ana diz, agora não vou. Por quê? Porque o menino ainda não foi desmamado. Ainda não foi desmamado. O marido respeita o voto da sua mulher. A Bíblia diz, subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, depois de 2 anos, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrada. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Você vê que esta mulher vai oferecer o sacrifício. O cordeiro,
o filho, um efa de farinha. Ela vai entregar tudo o que ela tem. Ana sabia que ela era estéril. O mesmo marido que engravidava Penina, não a engravidava. Significa que o ventre dela era fechado. O problema não era do marido, o problema estava no ventre dela. Então ela tinha consciência disso. O meu ventre é fechado. Existe um impedimento. Porque o mesmo marido que engravida a Penina, não me engravida. Mas agora Deus abriu o meu ventre e me deu um filho para ele. Então essa mulher sobe, e você, mulher que me ouve, você sabe o que significa para você o seu primeiro filho, homem. Você pensa que essa mulher costurou a roupa para o seu filho para deixá-lo ainda tão pequeno no templo? Ela sabia: o meu filho vai crescer de acordo com o meu voto. Quem escolheu o seu futuro fui eu. Quem escolheu a sua vocação fui eu. Quem determinou fui eu. Eu pari um filho, não foi para mim, não foi para o mundo, foi para Deus. Esse é o destino do meu filho. Pense o quanto você sofreria para deixar o seu filho. Principalmente deixando num templo onde o sumo sacerdote tinha 2 filhos pervertidos, Hofni e Finéias. Ana ofereceu, e Ana falou para o sumo sacerdote: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Eu pedi para lhe dar. E ali, a Bíblia diz que, pelo que também o trago como devolvido. Ela estava devolvendo a Deus algo que Deus deu a ela por todos os dias que ele viver. Pois do Senhor o pedi, e ali eles adoraram o Senhor. Quando Ana entregou o seu filho, porque é muito fácil prometer antes de ter. Eu canso de pedir dinheiro a Deus. Peço dinheiro a Deus. E Ele não dá. Eu acho que se Deus me der dinheiro, eu vou fazer tanta coisa boa. Principalmente pelos pobres, porque eu vivo no meio de pobre. Mas por que Deus não me dá? Conhece a peça. Talvez na hora que o dinheiro chegar na minha mão, o meu coração e o meu olho grande, e aí eu vou ser uma perdida como tantos outros que têm dinheiro. Então Deus diz: não, vai ficar na corda curta porque eu te amo. Vai ficar assim, desse jeito que você anda. Eu vou soltando aos poucos e você vai dando para os pobres. Porque se eu lhe der muito, você vai reter. Com certeza é isso. Porque eu não me conheço, mas Deus conhece. E quando você pede uma coisa a Deus e Ele não lhe dá, você pode ter certeza que Ele está cuidando de você. Ele não está cuidando da coisa que Ele não lhe deu. Ele não está cuidando da coisa que você pediu, Ele está cuidando de você. Portanto, abra o olho quando você pede. Porque na maioria das vezes nós pedimos de acordo com a nossa vaidade. Damos uma enrolada em Deus, como se Deus pudesse ser enrolado. Senhor, se o Senhor me desse tanto, eu ia fazer aqui uma festa para os pobres, para em vez de ser só para a casa de Manimata, ia fazer para a favela toda, ia ser o final de ano glorioso. Ele diz: para a tua glória, nega. Portanto, não vai ter essa grana toda, não. Vai ter isso aí. Ana, quando pediu, a sinceridade do coração dela foi tão grande que Deus deu.
Mas ela cumpriu o voto dela. Deus sabia, ela vai cumprir. E ela cumpriu. Fosse outro, dizia, não, mas Deus me deu, fui eu que pariu. O que custa ficar um pouco mais aqui em casa? Assim eu posso educá-lo lá no templo. O sumo sacerdote tem aqueles 2 filhos perversos. Vão influenciar meu filho, vai ver que eu vou perder. Eu disse para Deus que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Seria um menino consagrado a Deus como nazireu. Eu vou tomar conta do meu filho, eu vou criar. Mas não foi isso que ela tinha falado. Ela disse, eu devolvo ao Senhor. E ela cumpriu. Quando essa mulher entrega esse menino, a Bíblia não diz que Ana cantou quando engravidou. A Bíblia não diz que Ana cantou quando pariu. Mas quando ela devolve, quando ela entrega o filho, ela vem aparentemente de mãos vazias. A Bíblia cita que surge um dos maiores cânticos da Bíblia. Essa mulher cantou. A Bíblia diz, então orou Ana, que mulher é essa que ora para pedir e ora para entregar? Ela faz uma oração de petição e faz uma oração de agradecimento, porque Deus o deu. E na hora que ela devolve, ela ora. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A gente ouve uma oração dessa quando Maria engravidou solteira. Ela diz, a minha alma se alegra no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque botou os olhos na humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me cantarão louvores. O Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Aqui, Deus abre o ventre de uma estéril para coabitar com seu marido. E Maria engravida sem precisar de uma semente de homem. Então você vê Deus respondendo a oração. Naquela época de Maria, 400 anos não se levantavam profetas em Israel. Todas as virgens de Israel queriam casar para ter um filho profeta. Porque a geração delas não tinha mais profeta. Quantas vezes Maria pediu a Deus para ter um filho para ser profeta de Israel? Porque Maria era uma mulher piedosa. Se você lê o Magnificat de Maria, você conhece essa mulher. E você sabe que Deus não ia botar o filho dele no ventre de uma doida. A maluquice que dizem de Maria por aí, adoram e inventam tudo quanto é título, não está na Bíblia. Mas nós podemos ver o caráter daquela mulher. Agora, Ana entrega. Apesar de toda a saudade, dos seios agora vazios, dos braços vazios, e da certeza que ela é estéril, ela canta, ela entrega. Agora, se nós olharmos bem, sabemos que Deus depois, a Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo 21, abençoou, pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus abençoou a Ana. E deu a ela filhos que, quando ela entregou Samuel, ela não sabia que ia ter. Agora, tudo isso que acontece na vida dessa mulher, como começou? Começou no momento em que seu marido tomou a dianteira, abriu a boca e incentivou verbalmente aquela mulher com uma comunicação positiva. Quantas vezes nós esquecemos
que Deus soprou vida no homem, mas não soprou vida na mulher. Deus soprou vida em Adão. E a vida que Eva recebe, ela recebe porque já veio pela costela. Significa que Deus sopra no homem e através do homem a vida vem para a mulher. O que significa que o homem é o canal da vida para a mulher. Quantas vezes mulheres estão por aí morrendo dentro de casa porque o marido fechou. O marido é incapaz de ser o canal da vida para elas. Porque o homem sempre vai representar Jesus e a mulher sempre vai representar a igreja. A igreja não tem vida própria. Ela recebe a vida que vem de Jesus. Ela recebe de Jesus, assim como a mulher recebe do marido. Quantas vezes na Bíblia a mulher é chamada de lua? A mulher é como a lua. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, estonteante como um deserto, um exército de bandeiras. A mulher é comparada à lua por quê? Porque a lua não tem luz própria. Ela brilha na escuridão da noite com a luz que ela capta do sol. Assim a igreja brilha na escuridão do mundo com a luz que ela capta do sol da justiça, que é Jesus. Então, esta mulher, Ana, chorava, gemia, sofrida, humilhada, irritada, amargurada, porque tinha o ventre fechado. Até um dia que o marido vem com a palavra. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração sentires, e com a tua boca falares, confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Este homem abriu a boca e verbalmente ele expressou para essa esposa humilhada, sofrida, amargurada, irritada. Ele diz para ela, Ana, por que choras? Eu tenho percebido que tu choras no silêncio. Tu choras sem gemer alto, sem soluçar alto. Mas eu percebo que tu choras. Por que tu não comes? Ora, Ana, eu vejo que tu não estás te alimentando bem, e isso me entristece. Por que, Ana? Tu estás de coração triste. Eu percebo que tu andas triste. Oh, Ana, como eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Esse homem comunica para Ana a dor que ele sente por não poder fazê-la feliz. Ele comunica para ela o desejo que ele gostaria, o desejo do coração dele, que era de fazê-la muito feliz. Ele dá uma comunicação de amor. Ele expõe para ela a atenção dela. Ele comunica para Ana que ela está no centro da sua zona focal, que ela é o seu foco. Com esta comunicação de valor, ele dá para ela o combustível que ela precisa para ir orar e fazer o voto e receber a resposta que traz alegria, não apenas para ela e para Elcana, mas que escreve uma página maravilhosa na história do povo de Deus com o nascimento de Samuel. Quantas vezes nós vemos homens que têm que nascer aqui na terra com um propósito de Deus estabelecido, o caso de Moisés. Moisés vem numa hora em que a ordem era
que as parteiras matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Pega, nasceu, aperta o pescoço, joga para os crocodilos do rio Nilo. Foi nessa hora que vem Moisés, não é? O grande profeta. Vem Moisés. Mas uma mulher olha para ele, a mãe, e diz: é lindo demais, vou guardar, depois eu o entrego. E você vê os passos daquela mulher. E ele foi criado dentro do palácio, o único que tinha que morrer, foi criado no colo de Faraó. O único que Faraó tinha que matar. E recebeu toda a melhor educação, foi criado como príncipe egípcio, porque precisava ser bem instruído para dirigir o povo no deserto. Você vê que também quando Jesus Cristo, para nascer, Herodes tinha a intenção de matá-lo. Quando você não sabe qual o plano que Deus tem para o filho que Ele coloca no seu ventre. Mas, ore. Fique unida ao fabricante do seu filho. Minha irmã, saiba que seu marido tem a parte dele, porque Deus determinou que ele é o pai. E Deus respeita a posição do pai. Mas quem faz o filho é o marido. Ore. Faça a sua parte, para que Deus cumpra na vida do seu filho o plano que Ele tem. Quando você dá uma olhadinha nessas duas pessoas, nesses dois meninos que nasceram depois de tanto impedimento, Samuel chega no capítulo 15 do livro de Jeremias, no capítulo 15. Você vê, Deus estava a um ponto com o povo de Israel, e ele já tinha dito: Jeremias, não intercedas por este povo, não levantes por ele clamor nem oração, porque eu não te ouvirei. Tu não vês o que eles andam fazendo? Nas ruas de Judá, na cidade de Jerusalém, os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres fazem bolos para oferecer à rainha dos céus e a outros deuses. Portanto, não intercedas. Está no capítulo 7, está no capítulo 14, Deus 2 vezes. E quando chega no capítulo 15, Deus diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Então você vê em que patamar está o filho que Ana pariu. Deus diz: ainda que Samuel e Moisés venham me pedir, eu não atendo. Quer dizer, como é que eu vou atender a você? Se nem Moisés, se nem Samuel, em Jeremias, portanto não pede não. Você vê? Uma mulher comum como qualquer uma de nós. Um casal como nós. Problema na família. Briga dentro de casa. Irritabilidade. Eu não sei como é que Elcana conseguia viver, mas ele vivia. Só que ele era um homem piedoso. Dali saiu Samuel. Por quê? Um marido que diz boas palavras para sua esposa. Um marido que incentiva. Uma mulher que ora. Aqui nós temos um lar comum, como nós temos hoje. Mas onde as coisas deram certo. Até hoje nós sabemos o nome de um dos filhos de Elcana, Samuel. Onde estão os outros filhos, não sabemos. Esse moço foi regado na oração. Houve um voto para ele nascer. Quem sabe nós podemos pensar mais sobre qual a nossa posição e a nossa atitude em relação aos nossos filhos. Será que nós estamos devolvendo a Deus os nossos filhos?
Na consciência de que foi Deus que nos deu e para Ele nós temos que criá-los? Ou vamos deixando que as coisas aconteçam? Não pode. Deus é que dá o filho. Deus é que fabrica o filho no seu ventre. É responsabilidade sua. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.